Esse é um evento, esse estudo que a gente está fazendo, em cima do livro Clarividência do Rodrigo Medeiros, onde vai melhorando a nossa capacidade em vários aspectos, com ela as responsabilidades. Uma vez que a gente tenha uma facilidade, um acesso a uma coisa, a ética e a responsabilidade tem que estar com a gente, né? Isso inclui a ética ligada, inclusive, às nossas próprias situações. Deixa eu te falar uma coisa, eu estava no curso das ligas, vocês vão ter aqui, até aberto aqui, na hora que eu colocar aqui, isso aqui, fizer isso aqui, você vê que aqui em cima está a classificação das ligas, tal. Eu tava no curso dela, mas esquece isso que a gente está aqui. Eu estava verificando isso agora há pouco. E aí teve uma palestra do cara de trauma, do Grau. O Grau é um pessoal que trabalha junto ao bombeiro, num suporte avançado, inclusive eu estou na liga de trauma, de emergência, só entrei, né? Eu ia entrar na psiquiatria, mas o destino me colocou ali para poder, a gente está ajudando um outro, acabei indo para as ligas sem querer dessas aí de emergência e de trauma, essa liga que trabalha assim. O cara do Grau estava fazendo uma palestra, explicando como é que era tal, aí do nada ele desceu, no meio das, me escolheu assim, como é seu nome? Eu falei, Saulo. Isso é muito importante que eu vou falar, tá? Um exemplo. Saulo, aconteceu aquela queda de uma igreja que aconteceu aqui. Esse cara era o único médico que estava na época que caiu a igreja, caiu o telhado de uma igreja, que é o mezanino, que foram um monte de gente esmagada lá. Ele foi o único médico que chegou e ficou um tempão lá, sozinho, até chegarem as outras equipes. Ele falou, a sua mãe estava na igreja. Você acaba de chegar, você é o médico do Grau. O que você faz? Eu falo, procuro minha mãe. Eu falei, você já não pode trabalhar no Grau. Não existe a opção de você fazer as coisas pessoalmente. Você vai ter que entrar, sabe que a sua mãe está ali, ela pode ter saído, ela pode ter sido esmagada, mas você vai ter que fazer uma triagem e procurar aqueles que estão com capacidade de sobrevivência. E cada segundo, cada minuto que você parar para fazer qualquer coisa que seja de nível pessoal, vai fazer com que o risco seja maior. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos que ser imparciais. Claro que eu respondi isso, porque eu não ia falar ali no meio das pessoas que ia largar minha mãe lá, né? Eu sabia qual era a intenção dele nesse momento. Então eu respondi aquilo que ele queria que eu perguntasse. Na hora que ele falou, eu já entendi. Ele quer que eu fale, vou buscar minha mãe, mas eu vou falar o que ele quer. Aí não daria. Então, assim, ser clarividente significa que você vai ver coisas que nem sempre serão agradáveis ou que você vai ter que ser imparcial sobre as suas visualizações, incluindo aquelas que você vai ver sobre a sua família, aquelas que você vai ver. E você vai ter que ter as emoções bem equilibradas. Você não tem o direito de ter regalias. Os mentores não vão dar regalia para você no processo. Você não tem o direito de mexer na vida das pessoas, de ir mais a fundo. A ética e a responsabilidade diz que você vai ter que andar corretamente no lugar certo, sem regalias. Fora do corpo é assim. Bora lá ver minha... Eu só visitei minha mãe uma vez e não foi quando eles... Eu só visitei minha casa uma vez e não foi quando os mentores... Em 30 anos, eu quis quase todas as vezes ir até minha casa. Nunca foram. Uma vez e não foi pedido, eu simplesmente apareci lá. Foi feito um processo, parece que responderam depois de 30 anos a uma ação. Não tem essa opção. O mentor, isso significa que no desenvolvimento da clarividência não vai poder ficar pedindo coisa para o mentor. Ele vai... Não funciona assim. Ele não vai mais lhe levar a sério. 2, 3, 4... Você precisa trabalhar com imparcialidade. Então, não vá tentar ver coisa dos outros, ver das coisas da sua família, sob risco de, inclusive, você perder o senso ético responsável e usar a clarividência que deve ser usada de forma ética. Você pode usar sem ética? Pode. Você vai assumir suas consequências, ficar longe de mentor, ver coisas que não eram para você ter mexido. Exemplo, ficar mexendo com coisas, usando a clarividência para verificar se cônjuge está traindo, usando a clarividência para verificar, são coisinhas que você não pode fazer e não pode estar na sua linha de pensamento. Se você faz isso, você está usando de nível pessoal e você, não é que ele não vai funcionar, ela vai funcionar no nível mais baixo e distante dos bons profissionais, os profissionais da linha de frente. Você não vai poder estar no grau. O que é o grau? O grau é a linha de médicos de linha de frente. Eles não vão poder, você não vai poder estar nessa equipe, você vai estar de fora. E você vai ser excluído desse jeito, frio dessa forma. Não pode. Tá? Então a responsabilidade está com você sobre isso, sobre o estudo do processo. Tá? Não fale
Isso não é só porque você não vai ver, porque você vai ver errado no começo. E, aliás, mesmo que você lesse certo, não fale nada de ninguém. O estudo sério, você já viu um mentor vir aqui falar coisa pra gente? Fala um outro aí que você não sabe se é verdade. E quando fala muito, tem que se ligar. Em 30 anos de projeção astral, eu me considero um Zé Cu incomunicável. Me foi passado poucas coisas. E as poucas que foram passadas, eu não sei quais eram os objetivos. Só um mentor em 30 anos me disse o nome dele. E eu não sei se esse era o nome dele. Ele me falou exatamente há 2 anos que o nome dele era Doc antes de eu passar em medicina. Um aviso, que Doctor. Então eles não tem colher de chá. O objetivo é ajudar os outros. E esse tem que ser seu foco, sempre, tá? Então não fale. Não fale, você vai fazer pesquisa calma, sutil, silenciosa. Viu o negócio dessa pessoa, como é que eu fiz para testar? Sutilmente você sonda, vê. Quando descobrir se sai, não fala. Primeiro que as pessoas podem ou não vão acreditar, ou podem ser ludibriadas, ou criar, ou você começar a acreditar que está acreditando, que está acontecendo, que as pessoas estão acreditando, e de repente você sair do objetivo, que é começa a viajar, vai por mim. Clarividente que começa a falar coisas para os outros, viaja na maionese, sai de perto dos mentores e começa a atrair outro tipo de espírito para perto. Não é mais o mentor que vai trabalhando ali, não é mais a equipe avançada do grau. Não vai. Não pode falar. Mesmo que lá, você vai ter que ir com alta responsabilidade, mesmo que você veja um obsessor do lado de uma pessoa, tá lá, você viu um alcandete do lado do cara, você não pode falar. Tem que calmamente dar um conselho sutil, como o mentor fala, rapaz, você devia talvez cuidar um pouquinho mais, orar mais um pouquinho, porque se você fala isso, a pessoa pode sair dali numa situação que ela vai entrar em parafuso e ficar louca até no processo de desespero. Então, a responsabilidade é somente e exclusivamente, se de fato você perceber que é uma pessoa que vai conseguir entender, os mentores perceberem, depois de passar por vários processos, aí você fala. Reações e medo, estou terminando, é importante essas partes, tá? A gente passa um pouquinho mais. Tem que repetir isso sempre, porque ninguém vai passar por esse estudo aqui fazendo besteira. Se for fazer ou for usar, é por sua responsabilidade. E também vai funcionar meia boca, próximos a espíritos de baixo nível. Eu quero trabalhar no grau. Eu quero estar no suporte avançado. Eu quero estar perto, eu tenho responsabilidades e protocolos a seguir para estar ali. Eu não quero trabalhar com menino, tá? Isso não pode acontecer. Então, meninos seriam os espíritos que vão usar você sem muita intenção. Você não vai ver muito, você não vai chegar muito longe. Vai ficar ali no mediano, nunca vai muito longe. Para ir longe, tem que ter essa questão ética. Então, reações e medo. Saulo, eu comecei a estudar as coisas e começaram a acontecer coisas ruins comigo. Não começaram a acontecer coisas ruins com você. Eu estou vendo coisa ruim. Você está vendo que são 2 coisas que podem acontecer. A realidade da coisa como é, e a gente sabe muito bem que as coisas nem sempre são muito agradáveis. Estava ali já. Eu vi o encosto que mora na sua casa, o encosto estava na minha casa desde que eu nasci, velho. Eu vi o encosto da minha mãe, para trabalhar da projeção astral, ele estava lá desde que eu nasci. O ato de eu vê-lo, houve uma reação dele não gostar que eu estava vendo. Essa é a segunda opção. A primeira você vai ver, a segunda é uma possível reação. O problema dele. Se a consequência de ver alguém não gostar, o que ele está fazendo então? Se estivesse fazendo boa coisa, não ia ficar chateado. Tá? Então vai ver a coisa, faz parte. Saulo, eu comecei a mexer uma coisa, o espírito chegou no lado da minha cama e começou a me perturbar. Lógico. De repente você desperta num nível de consciência diferente, ele percebe que você está fazendo isso. Começar a entrar na casa não é só o seu estudo. Mentores diferentes, através dos seus exercícios. É lógico que vai ter uma reação. A gente está falando de um traficante ou de um ser que domina a região, a sua casa, algum lugar. Está se metendo na besta e enxergar aquilo que nunca ninguém enxergou. Quer dizer, eu quero continuar ali sacaneando, fazendo o que eu precisar fazer sem que você veja. Então, essa é consequência natural. Está vendo um processo? Isso não é ruim, não. Isso faz parte. O que tem que fazer é continuar, que isso aí é a luta do mal contra o bem. Isso vai acontecer em toda a situação. É o seu sistema de defesa. Você precisa se defender. Né? Você está ativando o seu sistema de defesa. O ato de observar e modificar ações. Né? E isso faz parte. Então, aqui a gente começa hoje o nosso estudo, a leitura do nosso livrinho. Eu havia parado aqui na página 36. Eu não mandei para vocês porque a página 36 não como vocês vão ver aqui,
É a página 36, onde é cotou, deixa eu ver aqui, ó. Não, agora foi que eu lasquei. A página 36 está aqui para cima, 23. Espera aí. Eu não mandei porque a página 36 é a página 20. E vocês já estão até a página 40, que eu passei lá no Telegram. Quem não está lá, entra. A Caritazinha está aqui, talvez ela pode botar o linkzinho lá. Aqui pertinho, tá? Então tem página aí para a gente estudar aí até o próximo ainda, pelo menos. Vamos começar, que a gente já falou bastante. Eu parei aqui, vamos continuar o nosso estudo teórico, a gente está na teoria, tá? Muito importante. E vamos chegar às práticas, não quando? Quando tiver que chegar. Até, as nossas práticas são essas pequenas, agora que a gente está fazendo já, estão fazendo. Quem usou aí? Outra pergunta, 2 enquetes aqui, que é importante isso, porque isso foi a intuição que eu recebi, tá? Quem usou a pedrinha ou algo no frontal? Você usou? Você. Botei um você abreviado aqui para ser mais rápido, tá? Peraí que eu falei do Telegram, tá entrando a galera que eu não estou conseguindo clicar. Pronto aqui. Você usou a pedrinha? Eu cortei a minha, mas eu perdi. Essa aqui já é outra, tá? Eu botei do lado assim, acho que não sei se os cachorros derrubaram, se eu derrubei sem querer. 57% não usou. Então vocês deixaram de sentir uma coisa interessante. Você quer ver só? Essa resposta tem que ser rápida, tá? Já tem 200 e poucos votos, eu não vou poder ficar muito tempo perguntando para vocês. A segunda resposta é a seguinte: a você que usou, a você que respondeu que usou, sentiu diferença? Cara, sério, né? Porque eu não vou esperar vocês responderem. Enquanto isso, bora começar. Percepção e manifestação. Cada um de nós, consciência, interage. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Interage com o meio e com os outros através de percepção. Deixa eu tirar isso aqui também. De percepção e manifestação. De maneira simples, a manifestação se dá quando a consciência, você, leitor ou eu, envia informação para fora de si ou altera o meio ao seu redor através de alguma ação. Falar é manifestação, assim como escrever ou acenar para o vizinho que passa longe e não conseguiu ouvi-lo. Colocar os pratos na mesa para o jardim também é manifestação, já que a mesa, ao final, estará diferente. Pode-se pensar em manifestações além do corpo físico ou da dimensão física. Ao pensar em um amigo, estarei inevitavelmente enviando bioenergias para ele. Lembra que a gente já falou? Que até falou eventualmente que toda vez que você manda, pense em alguém, você está conectando a pessoa. Ou seja, estaria produzindo manifestação, pensamento, sentimento, energia, pensene. Percepção é receber informação através das bioenergias, movimento e palavras. Por exemplo, a percepção pode dar-se através do corpo físico ou através dos demais veículos de manifestação. Energossoma, que são as energias, psicossoma, corpo astral, e mental soma, corpo mental. Se ao entrar em casa percebo um ambiente abafado, isso significa que tive a percepção de que a temperatura está alta. Nesse caso, podemos pensar que por meio dessa... Isso aqui é o nosso sistema nervoso, trazendo informação do cérebro de lá para cá, né? Ele afere, manda para lá e ele retorna uma ação o tempo inteiro para a gente em sensibilidade, no limiar de dor, no caso. Nesse caso, podemos pensar que... Ou de reação. Dessa percepção foi o corpo físico. De alguma forma, provavelmente exista um sistema de contato, assim como o sistema... Minha mão, quando toca numa coisa, tem uma reação e é mandada para o cérebro. E esse processo, quanto mais você aperta aqui, mais ele vai mandar essa ação até você se machucar e esse limiar de começar a doer, o limiar de dor ultrapassar o limite. E esse processo deve estar acontecendo entre a questão espiritual e a nossa capacidade de visão. E é preciso fazer com que essas sensibilidades, esse sistema fique mais forte. É disso que ele está falando aqui, provavelmente. Por outro lado, suponha que ao chegar ao escritório onde trabalha, perceba um ambiente mais alegre e otimista antes de ver qualquer colega ou indicação similar. Essa percepção pode ser bioenergética, ou seja, que está sentindo o padrão de otimismo através da energossoma ao entrar no contato com a energia do ambiente. Vê, você vai começar a... Muito importante, se você já não é, vai se tornar fresco. A abertura de frontal não é só ver. Vocês vão ver ele falar isso aqui, tá? Mas abrir o frontal é sentir. Porque o ato de só ver
quando o que os olhos não vê, o coração não sente. Quer dizer, há uma relação entre ver e sentir, só que isso acontece bem mais forte espiritualmente, tá? A alta sensibilidade, quando você vê um espírito aqui, uma situação, você vai sentir o que o espírito está sentindo. É normal isso, entrar no ambiente, você vai ficar fresco. A palavra é essa. E vai ter que aprender a trabalhar nisso para não se tornar um chato de galocha. Que é aquele, ai, que ambiente pesado, eu vou me embora. Não, você vai ter que aprender a ficar no umbral, linha de frente. É que nem tem alguns que conseguem, exemplo de novo usar, trabalhar na linha de emergência na frente, e tem outros que precisam trabalhar lá longe, que não conseguem nada. Alguém tem que fazer, alguém que está na linha de frente, a gente tem que aprender a andar lá. É difícil, mas tem que aprender, tá? Então, como é que faz? A gente vai estudar isso. Um exemplo clássico de percepção e manifestação extrafísica é quando pensamos em alguém e segundos depois essa pessoa nos chama ao telefone. Já aconteceu com vocês? Isso dá porque ao discar e esperar a conexão de vez, normalmente já se está pensando na pessoa que vai receber a chamada, provocando assim uma telepatia natural. O contrário também é verdade. A pessoa pensa em você lá, ela vai pegar o telefone e você, pô, fulano, 2 segundos depois seu telefone toca, ou uma mensagem no WhatsApp. Caraca, velho, acabei de pensar em você. Na verdade, você não sabe, se foi você que pensou na pessoa, ela mandou uma mensagem para você, depende da sincronização, ou se a pessoa pensou em você, jogou um aviso e você percebeu. Há uma conexão, é preciso ver pelo tempo de resposta. Se você acabou de pensar na pessoa, 2 segundos depois ela te ligou, foi ela que começou. Porque ela já estava no processo de falar com você. Se isso aconteceu 2, 3 minutos antes, pode ter sido sincronizado, alguém começou, né? Em outras palavras, a pessoa teve o pensamento antes de receber a chamada devido à percepção extrafísica. O termo parapsiquismo engloba os 2 lados da moeda, percepção e manifestação. Observe que isso é clarividência. Muito importante isso. O que é a evidência, tirando o nome claro? O que é a intuição? Que seria intuição, vidência e clarividência, se a gente fizesse um nível de crescimento mais ou menos assim, sendo que a intuição ela entra em outros pontos também. Mas é quando a intuição, você tem uma sensibilidade meio cega. Ela é totalmente cega, mas ela não deixa de ser verdadeira. Por exemplo, você vai numa coisa assim, você vai, que sensação estranha. Você não viu uma ideia, uma imagem, mas você teve algum retorno. Isso é o processo da intuição. Quer dizer, está tendo uma leitura que está passando pelo mesmo princípio que a gente vai estudar aqui, vindo para o corpo e trazendo para você uma reação que você já consegue interpretar. E você vai percebendo que quanto mais velho você vai, as pessoas vão ficando, melhores elas vão ficando na intuição. Porque elas começam a perceber os sinais. Já me lasquei com um negócio desse quando eu era jovem. Eu não ouvi, mas eu já conheço essa sensação. Não vou, não. E muitas vezes dá certo. Às vezes ela não ouve e se lasca. Então, esse processo é o que a gente já acontece. A gente está indo para um lado mais à frente. Nesse começo, a gente vai estudar as telas mentais, que é um outro processo, que vai começar a processo, a gente vai vendo aos poucos. Vamos continuar aqui. Em fenômenos de intuição e psicometria, que é a leitura de objetos, ou leitura de ambientes também, exemplo de percepção, recebe-se informação de origem extrafísica. Durante a exteriorização de energias ou envio de ideias através da telepatia, por outro lado, ocorre a emissão de informações, o que caracteriza a manifestação. Um aspecto da percepção extrafísica. Se você parar para pensar, você está evocando uma pessoa quando você pensa nela. Você está com raiva de alguém, você está jogando uma emanação para essa pessoa, você está conectando a ela. Quando você fala mal de alguém, você está conectando essa pessoa. Quando você vai chamar um espírito, você não precisa fazer uma sessão, trabalhar, pensar no espírito e tal, você evoca esse espírito diretamente. E ele, com isso, recebe um sinal, é um sinal único. Quando você vai chamar uma pessoa no WhatsApp, é só uma pessoa que você chama. E só ela vai receber a sua mensagem. Assim funciona os princípios que a gente está estudando, do que está falando, mesmo inconscientemente. Então, nós podemos ser obsessores dos outros ou mentores através de uma prece, de um retorno, de um aviso, que essa emissão ela acontece. Ainda que a pessoa não perceba lá, ela recebe a indução. Ela só não tem capacidade de percepção. Você, por exemplo, sendo mais sensível, você vai sentir. Um aspecto da percepção extrafísica que torna seu entendimento um pouco mais complexo, em especial no início, é o fato de que as percepções podem vir de fontes diferentes e se apresentarem de maneira muito similar. Um experimentador pode ter dificuldade de diferenciar telepatia de intuição.
Por exemplo, em especial, se não possui um certo acúmulo de experiências analisadas, compreendidas e classificadas, aquilo que eu falei, que a gente vai ganhando mais experiência com o tempo. Qual a única forma, meu irmão, de você melhorar a sua capacidade de telas mentais? Todo dia. Ou você vai vivendo passivamente a vida inteira e vai acontecer aqui. A gente está falando que uma vida de estudo de clarividência, a gente vai aumentar a velocidade que você vai... É 5, 6, 7, 10 vidas em uma só. Você vai conseguir chegar no nível ativo, direto, em uma vida, o que demoraria várias se você fosse deixar acontecer naturalmente, essa evolução, e vai e tal. Naturalmente, quanto mais treinamento, mais facilmente poderemos identificar a fonte da percepção. Uma percepção mais aguçada e atenta também contribui nesse sentido. Isso é parte do processo de desenvolvimento parapsíquico. Já no caso de percepção e física, a identificação da fonte da percepção é algo simples e natural. Por exemplo, ver e tocar um objeto são experiências bastante diferentes. É mais fácil também lembrar da fonte de uma percepção se foi audição ou visão. Seria quase absurdo se alguém dissesse, não lembro se ouvi a música ou se apenas se viu o músico movimentando-se. É estranho. Clarividência é uma percepção extrafísica visual, independente do corpo, do soma, portanto, independente da visão e dos olhos físicos. Repito o que nós já viemos falando. Se ela é independente dos olhos físicos, como é que a gente está vendo? Aparece um espírito aqui na minha frente. Uma energia, sabe? Por que eu estou vendo? Se ela está acontecendo só no astral. Por que tornou-se claro a visão física? Seus olhos estão vendo, porém uma pessoa na mesma, fisicamente do seu lado, não está vendo, só você está vendo. É porque o seu cérebro aprendeu a chegar através de exercícios passivos de outras vidas ou ativos dessa, captando o que está acontecendo e fazendo a codificação entre o inconsciente, fazendo com que fique claro aos olhos. Para conversar, fica claro tanto da verdade, demora, que você vai ver às vezes de relances. Se você foca, ele some. Isso não vai acontecer com o estudo da clarividência. No avanço, você vai olhar e vai continuar lá. E o espírito toma um susto, outra coisa que a gente vai falar mais na frente. É uma reação normal. Quando eles percebem que você viu eles no corpo, é um susto, meu amigo. Quando é encosto, que ele se pula nas paredes, que nem desesperado, que nem projetou astral fora do corpo, os vendo, ficando lúcido. É mais assustador ainda, que fora do corpo todo mundo está na mesma dimensão, mesmo que você não veja, por causa de uma questão, eu não perceba, que está uma questão de lucidez. Baixe os olhos. Olhe nos olhos do espírito fora do corpo, você vai ver ele se assustar de encosto. Porque eles estão acostumados a usar a gente. E ver gente inconsciente. Clarividência é uma percepção extrafísica visual, voltamos aqui. Aí aqui, ó. Independente do corpo. A retina, tecidos nervosos e cérebro não são necessários para a clarividência. A clarividência, por outro lado, possibilita percepções visuais de energias de consciências de espíritos que estejam em outras dimensões. No capítulo Clarividência e outros fenômenos, exploraremos as diferenças entre clarividência e outros tipos de percepção. Parapsiquismo. No contexto multidimensional apresentado anteriormente, parapsiquismo significa ter percepções além das possibilidades por meio do corpo físico. Ver a aura de uma pessoa através da clarividência é um exemplo de parapsiquismo. Sentir que as energias de um conhecido estão positivas é parapsiquismo. Já a sensação de frio nos dedos da mão, quando seguramos um copo de vidro de água gelada, é uma percepção física que vem através do corpo, sistema nervoso. A separação nem sempre é tão clara como nos exemplos acima, mas a intenção é dar parâmetros de base para que o experimentador possa iniciar as referências pessoais. Na prática, podemos sentir um toque, que é uma consciência extrafísica, um frio que tem origem bioenergética. Quer dizer, não quer dizer que você não vai sentir no corpo, mas a origem não é física. O corpo vai reagir a ela. A temperatura física do ambiente variou significativamente. Alguém me tocou, né? Onde é que eu parei? Beleza, tá bom. Ainda assim, a distinção é importante, pois define uma separação entre as maneiras pelas quais podemos receber informação, corpo versus outros veículos.
Quando olhamos para uma pessoa, vemos o seu corpo físico através dos olhos físicos, não mais podemos, ao mesmo tempo, perceber características de suas energias através do parapsiquismo. É importante aprender a diferenciar na prática a percepção física, psiquismo, da extrafísica para psiquismo, para aumentar a objetividade da experiência nas várias dimensões. Do contrário, corremos o risco de interpretar erroneamente uma percepção física, confundindo com o parapsiquismo. Só que isso aqui vai em níveis mais altos. Vai chegar uma hora, isso vai acontecer. Demora pra caramba. Daqui uns 5 anos, falando tranquilamente, tá? Quem não desistir, quando eu estiver terminando de me informar se tudo der certo, você vai conseguir sentir mais as energias das pessoas e conseguir até falar com mais clareza. Rapaz, essa pessoa não tá legal. Bateu, você sabe já. Você vai saber isso. Isso não vai estar. Mas existe um contexto em que você vai ter que perceber. Eu estava onde nessa hora? Eu estava mais perto de alguém? Estava só ela? Estava em que ambiente? Estava neutro? Eu li errado? Então, existe possibilidade de se ter feito, até certo ponto, uma sutil anamnese, que é exatamente o que o médico faz, uma análise, que seria mais ou menos uma ectoscopia, né? Que é quando você vê através da sensibilidade, traz sensibilidades visuais para você, e você sentir, ver a aura, ver cores, então você, mesmo assim, você vai ter que ser muito ligado, que mesmo a gente que estuda essas coisas, a gente vai poder fazer uma análise errada. E se falar, como é que você fala para uma pessoa? Como é que eu, como médico, chego para uma pessoa e falo uma coisa errada para ela? Que risco ocorre isso? Absurdo, absurdo. Não posso fazer isso. Olha, eu acho que você está com câncer. Tá louco. Tá louco. Eu acho que você tem que ver aí porque seu marido, sua esposa, tá louco. O clarividente falando. O cara é louco falar que você deveria ver que essa pessoa não é para você. Nós não podemos em nenhuma hipótese fazer isso. Nunca. Ah, mas fazem. Problema de quem faz. Que assuma suas responsabilidades. Nunca você pode fazer isso. Você vai dar um sutil, você percebeu que realmente tem uma coisa muito pesada, claro, você vai sutilmente tentar direcionar a pessoa a uma ação, como o mentor faria. Essa é a responsabilidade. Aí, junto com isso, você vai movimentar de forma inteligente para que a pessoa... Imagine, eu como médico, a pessoa que é evangélica chega na minha frente ali, eu estou vendo encosto do lado dela, ela está falando não sei o quê. Como que eu vou... Não posso. Então, você vai ter que ser... Não pode, primeiro eu tenho que ser calmo. Eu não posso falar nem de espiritualidade. Mas eu vou ter que ser sutil, dar uma volta, ser inteligente, estratégico, para poder chegar onde eu preciso. Assim vai ser sempre, tá? Por exemplo, Laurindo pode dizer que não gostou das energias de Jamil, quando na verdade não gostou da aparência física de Jamil. Isso acontece tanto que você não tem ideia. Você passa perto de uma pessoa, essa pessoa tem... Porque é assim que vai acontecer, você sente em você às vezes, quando não é claro. Você vê uma coisa dela ligada ao pai dela. Então, remete ao seu problema que você teve com seu pai, e você chega, em vez de dar um conselho, você dá uma direção traumática e distorceu a informação. Você já não está mais conseguindo ler claramente. Não consegue mais. A percepção multidimensional mais objetiva depende do acúmulo de experiências, variedade e qualidade dessas experiências, análise e reflexão, mas principalmente na prática da autoobservação e do autoconhecimento, que favorece a identificação de origem das percepções. Outra variável é a separação entre a descrição da percepção e a interpretação. Ao ver uma consciência consciência espírita, tá? Com um contorno brilhante, um budista talvez dissesse, eu vi Buda. Quanta gente vem aqui com pouco... Não tem culpa. Eu vi Jesus fora do corpo. E fala. Aí vai falando, olha, eu vi Jesus. Ou não tem experiência projetiva, sai do corpo, assiste os vídeos que eu faço, eu vi o Saulo. Você não viu o Saulo. 99% de chance de você ter visto outra coisa. Pode até ter sido, pode. Se confirma, se pensa, se vê quantas outras pessoas, onde estava, o que a outra pessoa falou, sempre. E você fez a associação imediata, que você precisa entender isso. O seu corpo físico vai associar a informação para aquilo mais próximo que tem. Se eu estava fora do corpo, vinha outra pessoa, vinha outro projetor, foi o Saulo. Você volta para o corpo, eu tenho certeza. Não, você não tem certeza. O seu corpo físico tem a certeza distorcida sobre aquilo que ele conseguiu somente fazer a aproximação mínima.
Então é preciso entender que a clarividência vai acontecer isso. A pergunta é: você está lendo alguma coisa de alguém? Obrigado, Jean, por virar membro, seja bem-vindo. Por exemplo, aqui, eu vi Buda, ou enquanto cristão vai dizer, eu vi um anjo. Uma terceira pessoa dissesse, acho que vi Joãozinho, meu amigo de infância. O fato, percepção nesse exemplo está contido, eu vi um espírito com contorno luminoso. Ponto. Preciso, isso fica calma ainda, né? Esse seria a sua chegada. As interpretações podem ser múltiplas, mas vale a pena anotar ou comunicar os detalhes da percepção, maneira isenta e separada da interpretação. Você tem que estudar a clarividência sem querer ficar se... Olha, consegui, não. Você não conseguiu nada. Você não vai ficar feliz com o avanço. Você mata, que interessante, estou começando a ver. Beleza. Tem um universo a caminhar na frente. Se começar a subir para a cabeça, não vai dar mais. Os mentores, nem percebendo que você não tem maturidade para o estudo, já vai parar ali. Parar, não vou avançar. Mas provavelmente alguns não vão avançar. Vai parar ali. Porque para você ir mais na frente, irmão, você só vai conseguir com os mentores. Vai chegar uma hora que você parar aqui e não vai conseguir passar. Por falta de maturidade, não do que você vai ver, mas de como você vai usar. Porque ver, velho, está todo mundo sentindo, mesmo que você não veja. Está aqui o tempo todo com a gente. Mas pode ser que você vai começar a usar de forma... Sei lá, o cara começou a ver, daqui a pouco quer começar a usar a clarividência para atender pessoas. Entendeu? Vou botar aqui. Já, ou para ganhar dinheiro em cima. Já faça da equipe avançada. Vai trabalhar com outra. Mas não vai mais conseguir chegar tão distante. Então você vai limitar o seu avanço. Não vai chegar em níveis mais altos. Nem vai conseguir, faz sentido. Você pode também anotar ou comunicar separadamente a justificativa lógica da sua interpretação ou hipótese, colecionar evidências que deem suporte a elas e, periodicamente, revisar suas anotações para ver se as interpretações mudam com o acúmulo de experiências. Para a percepciologia e projeciologia, é o estudo da percepção aqui, tá? O estudo da clarividência para a percepciologia, eles colocam esses nomes assim, é o estudo da parapercepção. É a análise, a observação, as técnicas, as utilidades que nós vamos precisar colocar aqui. O estudo da clarividência está diretamente conectado com a especialidade da conscienciologia chamada parapercepciologia. O estudo das parapercepções da consciência, além das percepções adstritas ao corpo humano, seus fenômenos e suas consequências evolutivas. Conforme apresentado anteriormente, a clarividência é uma percepção do psicossoma, quer dizer, é o corpo espiritual que está vendo, um corpo extrafísico, que classifica essa percepção visual como uma parapercepção, deixa eu pegar minha água aqui, ou percepção além do corpo físico. Por isso, a clarividência é considerada uma habilidade parapsíquica ou formas de parapsiquismo. Projeciologia é uma especialidade da conscienciologia que estuda as interações da consciência além do corpo físico, como diz o livro do Valdo Vieira. Ainda que o fenômeno central da projeciologia seja a experiência... errei, peraí. Perdão, vai para cá. Eu percebi pela continuidade do texto. Dissesse... Peraí. É lá mesmo. Tá certo, animal. Que estranho. Porque ele para mesmo aqui, entendi, tá. Ainda que o fenômeno central da projeciologia seja a experiência fora do corpo, a grande quantidade de correlações e informações dessa especialidade que se aplica à clarividência. Por exemplo, o estudo das dimensões e das interações que envolvem consciências extrafísicas. Aqui acabou? Pronto. Agora entendi. Percepção de imagens. A consciência pode ter experiências com imagens de várias maneiras. Por exemplo, a recepção passiva de imagens quando olhamos para a paisagem, ou a fabricação ativa quando olhamos o visual de uma pessoa que só conhecemos por telefone e e-mail. Essas imagens podem ter diversas origens, como citadas a seguir. Percepção visual, olhos e cérebro, memória, cérebro, holomemória, que é o corpo mental, e o paracérebro, que é a holomemória, vai trabalhar tanto dentro do paracérebro, que é o cérebro do corpo astral, como mental soma. Sonho, que é o estado hipnagógico, cérebro. Estado hipnagógico são variações que ficam entre o sonho, eu diria um pouco mais aqui, tá? O estado hipnagógico, especificamente, é uma mistura entre o cérebro e o paracérebro. Eles entram em... normalmente o corpo mexe muito,
mas o parapsiquismo já está funcionando ali no meio. Então já entra algumas visualizações aqui de espírito, porque você já está usando aqui o cérebro do corpo astral. Imaginação, visualização, mental soma e cérebro, e clarividência, psicossoma, corpo espiritual. Ainda que existam outras fontes de imagens para a consciência, o conjunto acima está mais próximo da realidade dos exercícios de desenvolvimento da clarividência abordados nos demais capítulos. Por isso, cada uma dessas fontes será descrita a seguir com o objetivo de compreender melhor o que é a visão extrafísica e separá-la de outras modalidades de recepções de imagem. É possível também que o resultado do que se percebe visualmente seja a composição de uma fonte, porém buscaremos primeiro entender cada fonte isoladamente para em seguida explorar as possíveis combinações. Ótimo isso. Percepção física visual. É o tipo de percepção de imagem mais comum e mais estudado. Basicamente, a percepção física visual se dá através dos olhos. Opa, isso mesmo. A partir do estímulo de luz que reflete ou é emitida por objetos e seres vivos ao nosso redor. É importante ressaltar que para futuras comparações, apesar de ser algo bastante evidente, que a informação visual que chega através dos olhos físicos é do presente. Que interessante isso. Ou seja, vemos Maria à nossa frente, é porque ela está na nossa frente naquele momento. Não porque estava ou estará. Isso aqui vai ter uma correlação com clarividência. A clarividência tem um porém. Nós estamos acostumados a uma ação cronológica. Nosso cérebro precisa ser treinado a desvincular-se da ideia cronológica somente. Porque vai acontecer de você ver coisas que não está naquele momento. Você vai ver uma imagem na sua frente acontecendo. Ela está na sua frente, mas ela não está no presente. Você pode ver uma pessoa na sua frente, enxergar uma criança apanhando. Você fala, nossa, essa pessoa bate no filho. Ela apanhava dos pais. E ela tem um processo traumático. Ou você pode ter enxergado uma visão de uma questão de vida passada, onde uma correlação que trouxe uma questão traumática para agora, a interpretação, ou pode estar enxergando uma coisa que está para acontecer. Por isso que no começo, você não vai saber o que é isso. É muito isso, é por isso que você não pode falar também. O que eu estou vendo? Eu estou vendo por exemplo, você está aqui, um acidente de carro. Cuidado, você vai passar por um acidente de carro. Não. Você pode estar vendo uma situação que está acontecendo por várias coisas. Não perto da pessoa, você pode ter captado de outra, você pode ter captado uma coisa que está acontecendo que foi tão forte, na hora você fez a interpretação errada, você pode estar vendo uma coisa que já aconteceu. Você pode estar vendo a coisa que aconteceu na família dela, ela está sofrendo por causa daquilo. Aí o que você vai fazer? Sondar, teve alguma coisa com carro, alguma coisa assim, né? Você sondar, assim, perguntar para a pessoa, né? Porque você vai sondar para saber o que é isso. Você vai ganhar confiança. Aos poucos você vai aprendendo a distinguir melhor. Mas esse processo ele vai acontecer na quebra espaço de tempo. Isso que é a loucura da clarividência. Voltando aqui. É importante ressaltar para futuras comparações, apesar de ser algo bastante evidente, já falei disso, né? Tá. Além da percepção normal através dos olhos, eu vou começar a parar aqui em cima para saber onde eu estava. O soma pode também trazer imagens à consciência devido à alucinação visual, que faz a consciência perceber objetos, cores, pessoas e paisagens que, na verdade, não estão sendo captadas pelos olhos físicos. Nesse caso, as imagens são geradas diretamente no cérebro por uma condição patológica ou de funcionamento anormal do soma, que pode ocorrer em casos de febre extremamente alta, desidratação extrema, intoxicação com drogas alucinógenas, entre outros. A ciência convencional sistematizou, você vê que interessante essa questão de que isso aqui é importante a gente falar, tá? E a gente precisa falar sobre isso. Observe que todo esse estudo, o quanto de lucidez você tem que ter. Observe que interessante. Isso é muito importante e não tem nenhuma crítica sobre o que eu vou falar. Tem um fato, e fato não se discute. Até se discute, mas não com coisas tão superficiais. Tem que ter um comparativo próximo. Exemplo, eu tomo uma medicação. Essa medicação, ela modifica a minha capacidade de observação? Ela limita? Ela altera? Eu faço algum uso de alguma substância. Essa substância, partindo do princípio que eu preciso estar lúcido, preciso estar calmo, preciso estar perceptivo, preciso estar inteligente, eu vou ter alteração do que eu estou vendo?
Meu corpo físico está sob alguma influência de alguma coisa que pode fazer com que minhas visões não sejam tão claras assim? Claro que existe um estudo aleatório. Uma pessoa que vai ter uma experiência como a ayahuasca, ela senta ali, ela vai ter uma variação, ela vai ter uma libertação do sistema energético, ela vai ficar com o corpo meio fora de si, ela vai ter uma experiência parapsíquica que não é essa que nós estamos estudando. É uma coisa à parte, em que ela senta, entra no ritual legal com as pessoas, mas ela não está estudando. Ela simplesmente aconteceu uma ação com ela ali que vai ter um monte de influência física, espiritual, o corpo não está 100% para perceber tudo, a lucidez dela não está boa, ela não tem conhecimento, aquilo vai trazer um monte de fantasia, de coisas misturada com algumas coisas que podem ser reais, porque ela está fazendo uma ação. Então é muito importante, quando você for fazer esse processo, entender, não faz sentido o estudo lúcido de qualquer coisa com qualquer algo que tire você do seu normal, partindo do princípio que você precisa estar com alta capacidade de calma física para não sofrer variações de alucinação, de qualquer coisa que saia da normalidade. Então, não se envolve o estudo da clarividência com drogas, com bebida, apesar de essas coisas levarem você a uma ação parapsíquica, mas com uma grande possibilidade de distorção. Sim, as drogas, as bebidas, as variações, as coisas que as pessoas tomam de forma mais ritualística, positiva e tal, elas levam a dopor do corpo, uma variação disso, e com isso, algumas experiências por ejetar o sistema energético para fora, não mantendo mais o corpo espiritual até corretamente conectado. A ciência, eu estava aqui, tal. A ciência convencional sistematizou, em especial no último século, muita informação sobre retina, globo ocular, nervo óptico e as regiões do cérebro dedicadas ao processamento de imagens. Sabe-se que, apesar da sofisticação dessa percepção física, existem maneiras de confundi-las em ilusões de ótica. Ainda que a clarividência seja independente da visão física, várias técnicas utilizadas buscam jogar com as características da visão física, para que o experimentador aprenda a operar comandos internos subjetivos que controlam aspectos da sua percepção. Memória. Eu vou seguindo aqui, tá? Porque a gente pegar bastante coisa, até 1 hora aqui mais ou menos, um pouquinho mais talvez, para a gente pegar o máximo de informação possível hoje, para depois a gente pensar no exercício que a gente vai fazer, que é o mesmo, tá? E é uma coisa bem simples. É simples como tem que ser. Você vai lá, faz sua sériezinha na academia da clarividência e volta para cá. Até que a gente vai crescendo um pouquinho, possa mudar a nossa série. É que nem academia, tá? É pé de boi. É assim que funciona. Pense no lugar onde você morava quando tinha 15 anos. Obrigado, WGA, por virar membro. Pense na porta de entrada, no lugar onde você dormia. As cores da parede. Ao lembrar-se desses detalhes, você provavelmente viu dentro da sua cabeça essas imagens. Ao tentar lembrar da porta de entrada, você deu o comando para trazer à sua memória uma imagem vista no passado. Contudo, a porta de entrada da casa não estava na sua frente. A imagem percebida dentro da sua cabeça teve como origem a sua memória física cerebral desta vida. Holomemória. Holo significa toda memória. Além do armazenamento de informação dessa vida, feito através do cérebro físico, existe o armazenamento de experiências que aconteceram em vidas passadas, e no período entre uma vida e outra, período intermissivo. Essas experiências não poderiam ser armazenadas pelo cérebro físico que temos hoje, já que, ao final de cada vida, o cérebro é naturalmente descartado. A memória que permanece de uma vida e outra chamamos de holomemória, entre uma vida e outra. A holomemória é, portanto, outra fonte de imagens para a consciência. Por exemplo, uma pessoa que tem uma lembrança de uma vida passada, a retrocognição, pode ver à sua frente cenas dessa vida passada. Essas cenas vêm diretamente da holomemória, que o corpo traz. Imagens oníricas. Essa parte é muito legal porque está dizendo que, através dos estudos, você vai ver coisas suas, dos outros. Pergunta para você, vê que difícil é isso. Você tem controle de espaço e tempo? Por exemplo, se eu chegar na frente de uma pessoa agora, digamos que eu comecei a desenvolver um pouco minha leitura áurica, porque a clarividência não é só ver claro, vê em tudo que acontece na pessoa, na sua mente. Uma coisa você vê um espírito, é uma parte. Você vê coisas na sua mente, chegou perto da pessoa, seu cérebro você vai ver as imagens batendo forte na sua tela mental. E de repente você vê uma imagem, você tem garantia que você está vendo a imagem daquela pessoa,
daquele momento, se não é da família dela do presente, ou se você está vendo alguma coisa do passado dela, que é tão importante aquela informação, como é que funciona? Aquilo é emergente, porque ela está passando por uma questão kármica nessa vida por causa dessa ação do passado. Exemplo, ela tem um problema na perna, por uma questão de passado. Só que você chegou perto da pessoa, vê aquele pá, você vê um acidente. Nossa, essa pessoa... Daí que você consiga ligar, sem experiência, você está vendo coisas misturadas que correspondem, então você não sabe o que você está lendo. Você precisa ter bastante calma, por isso que não se fala. Para entender, é tão inteligente mais a fundo, que se você estivesse estudando numa classe com um assunto extremamente difícil, só no presente a clarividência já seria difícil. Como a gente está falando de quebra de tempo e espaço para frente e para trás, torna ainda mais complexa a matéria que a gente está estudando aqui. Inclusive as suas próprias visões. Imagens oníricas. O sonho é o estado alterado de consciência, onde se vê imagens e situações tipicamente relacionadas a nós mesmos e às nossas emoções. Os eventos de um sonho normalmente têm uma lógica e sequência diferente do que experimentamos na vigília física, no dia a dia. São, em geral, mais simbólicos e aparentemente desconexos. O estado hipnagógico é o estado entre estar acordado e dormindo, onde imagens, às vezes, sons ou músicas podem apresentar-se na tela mental do experimentador. De maneira geral, a fonte das imagens dos sonhos e do estado hipnagógico é do cérebro físico. Discordo um pouco aqui, tá? Quem sou eu, mas não concordo que o estado hipnagógico e o sonho seja somente do cérebro físico. Partindo do princípio que você pode sonhar fora do corpo, partindo do princípio que quando você está deitado no estado de hipnagogia, você já pode estar vendo o espírito. Então, você pode estar usando, inclusive, imagens oníricas de outros espíritos também, mas eu entendo que, de maneira didática, é necessário começar o livro falando assim. À medida que relaxamos com o objetivo de dormir, algumas mudanças ocorrem no funcionamento do nosso corpo físico. Por exemplo, a temperatura baixa um pouco, os músculos relaxam, os batimentos cardíacos diminuem, o sistema parasimpático desperta, essas coisas. Uma classe de mudança interessante é quando a função deixa de ser influenciada pela vontade e passa a ser controlada exclusivamente pelo soma. Um exemplo disso é a respiração, que passa a ser gerenciada pelo próprio corpo físico durante o processo de adormecimento. Se não me engano, é feito pelo bulbo, uma coisa assim. De maneira análoga, o cérebro também passa a operar mais distante do controle da nossa vontade à medida que vamos caindo no sono. Durante a vigília, temos um controle relativo sobre os nossos pensamentos. Relativo, partindo da premissa que não controlamos necessariamente 100% dos nossos pensamentos o tempo todo. Tente pensar sobre um assunto sem desvio ou devaneio durante 10 minutos. Já fez isso? Não entenderá o problema, você não consegue. O cérebro físico estará constantemente associando a ideias e, quem sabe, em poucos minutos você estará pensando em algo distante, principalmente quem tem TDAH. Dificuldade imensa de ficar ali. O que o cara fala, ó, vamos ver uma célula aqui que precisa fazer o sistema de defesa, ela defende os outros patógenos. Eu já estou assim, porra, a célula, ela defende dos outros patógenos, então a gente também tem que se defender dos espíritos, porque a aura, ela ataca. Quando eu voltar para entender o que o professor falou, ele já está 10 minutos na frente. Esse é o problema que eu enfrento. Então eu gravo as aulas, para ouvir depois. Voltando aqui. Então a gente percebe que é muito difícil manter isso aqui. Existem várias teorias para explicar os sonhos. Uma das mais aceitas pela ciência convencional de maneira simplificada, que os sonhos são subprodutos de processos de reorganização das conexões entre neurônios, sinapses, e de limpeza bioquímica do cérebro que ocorre durante o sono. Isso significa que as imagens observadas em um sonho têm como origem o cérebro físico. As imagens são geradas à medida que o cérebro faz esses ajustes e prepara a máquina para o dia seguinte. O sonho em si é fácil de ser diferenciado de clarividência, apesar de ser uma experiência visual. A sequência de ideias forma deslocamentos de um lugar para o outro, segue uma lógica própria que não é questionada durante a experiência onírica. Por exemplo, suponha que você estivesse lendo esse livro em sua casa e alguém tocasse a campainha. Suponha que em seguida, ao abrir a porta de entrada, você visse 2 zebras sorrindo, que se apresentavam como seus novos vizinhos. De vez em quando isso não é muito absurdo. Qual seria a sua reação? Bom dia, dona Zebra. Como é que vai a senhora? Provavelmente de surpresa, no mínimo. De onde vieram essas zebras falantes? Será que fugiram do zoológico?
Estou bem? Será que uma alucinação, um efeito de um remédio? Será que, né? O que botaram na minha comida? O absurdo da situação seria evidente em vigília física ordinária. Já em sonho, o absurdo só seria percebido depois do despertar. Muitas vezes, eu também vou terminar de ler aqui. Muitas vezes vivenciamos situações absurdas durante um sonho e não questionamos, interagimos de maneira absurda. Convidamos as zebras para um café, isso devido à falta de lucidez característica da experiência. Olha, as coisas se misturam. Ela não é assim tão... Ele está explicando didaticamente para que a gente entenda. Mas existe alucinação, visões, existe coisas astrais acontecendo entre as físicas. Então, já tive várias coisas assim, que as coisas eram espirituais. Eu fazia uma associação meio louca e começava a ficar sem sentido, mas ela misturava. As coisas existiam, digamos assim. Ou existiam e eu transformava ela nessa loucura toda que você está vendo aí. Ou um espírito usava os sonhos para me perturbar, como se passar por minha mãe, outra coisa. Então, essas coisas, elas acontecem também, tá? Já no caso da hipnagogia, pode-se exigir um pouco mais de observação e treino, principalmente porque ela ocorre quando estamos mais próximos da vigília. Se você se fechar os olhos e procurar relaxar um pouco antes de cair no sono, você passará pelo estado de hipnagógico. Veja o relato de um aluno em um dos cursos. Em um dado momento, durante o exercício, comecei a perceber cores e formas geométricas à minha frente. Percebi essas imagens flutuando no espaço, ora com mais brilho, ora com menos brilho. Percebi também uma música suave, agradável e difícil de descrever. As imagens foram mudando e eu estava entretida com elas. Alguns rostos apareceram. Depois, a rua de uma cidade que não lembro de ter conhecido. Então, ouvi uma voz do professor que disse, mantenha a lucidez. A imagem desapareceu e me reconectei com o ambiente de onde estava, uma aula onde buscava aplicar uma técnica de bioenergia. Resumo. O que aconteceu foi que a aluna estava relaxada, mas perdeu um pouco a lucidez, entrando assim no estado hipnagógico. A voz do professor, estímulo físico, trouxe-a de volta, ou seja, ajudou na recuperação da lucidez. Nesse caso, o perder a lucidez foi como soltar as rédeas do controle do cérebro, o qual começou a trabalhar mais independente de seus processos internos, ocasionando assim imagens oníricas descritas pela aluna. E não é. Porque, vê, eu concordo com ele que provavelmente foi onírico, mas vê, eu fui no Mahikari tomar um passes, fiz até um vídeo no Instagram. Eu estava pensando em nada, pode ser sugestão? Pode. Aí, fui lá, tal, você deita no chão, senta na cadeira, depois você deita no chão, as pessoas pegam um paninho, tocam, dá passe tocando, foi uma coisa que eu gostei, nunca tinha visto um passe que tocava, e aquele passe toca, tem alguns outros que fazem também, mas toca nos órgãos, velho, a pessoa vai no rim seu e toca, assim, massa aquilo. De repente, eu de olhos fechados no lugar, tudo ficou verde. Muito verde, não foi pouco, não, foi muito, tanto que eu abri o olho porque achei que alguém tinha, esse pessoal ligou uma luz verde aí para dar aquela indução de cura, né? Tá tudo igual. Fechei o olho e voltava a ficar verde. Aí fala, nesse caso, onírico, não, eu estava conectado ali. Então pode ser que ela tenha visto alguma variação, principalmente quem falou que ela viu cores amarelas ali ela viu variações, repercussões de quem estava estudando questões intelectuais ou espirituais também. Então ela, ao ver aquilo, ela se interagiu com aquilo, provavelmente criando alguns onirismos junto com a questão espiritual. Eu nunca acho que as coisas estão totalmente desconectadas. Vamos lá, pois bem, a diferença entre as imagens e a clarividência é a origem. As imagens oníricas do estado hipnagógico não são produtos de percepção, são imagens geradas pelo próprio cérebro. A clarividência é independente da visão física, portanto, podemos, tecnicamente, fazer exercício de clarividência com os olhos fechados. Contudo, após alguns minutos de relaxamento nessa condição, grande parte das pessoas entraria em estado hipnagógico. E a pergunta sugeria, hipnagogia ou clarividência? Porque você começa a ver coisas, né? Que vão misturar com o corpo físico. Você começa a variar, se a consciência variar principalmente. É também, portanto, que a hipnagogia está entre meio acordado e meio dormindo. A maioria iria ficar assim, ia meio que perder a consciência. É também possível que as parapercepções se apresentem mescladas com imagens oníricas. Por exemplo, o rosto de uma consex presente, um espírito, pode ser percebido 10 centímetros do seu clarividente com dunas de um deserto e um pano fundo, imagem onírica. Identificar a fonte das imagens
estado exige um pouco mais de experiência devido a condições de lucidez. Mas vê que interessante. Ele está dizendo que a pessoa viu um mentor e viu um deserto. E esse deserto seria onírico. Será? Provavelmente. E se ele quis passar alguma imagem? Se ele quis transmitir. Então, mesmo que a gente... Você estava lúcido. Misturou alguma coisa? Misturou. Aí você vai questionar o que você está vendo. Pô, eu vi um deserto, vi um mentor e vi um deserto. Do Saara. Que estranho. Por que eu vi o Saara? Talvez não tenha nenhuma relação. Vou descartar isso, mas fique em observação. Você pode estar fazendo uma leitura mais a fundo, inclusive, né? Então é importante você estar sempre sobre a questionamento de que esse tipo de questionamento, tá? Com os olhos abertos, por outro lado, você muito dificilmente conseguiria dormir ou entrar no estado hipnagógico, e sendo assim, pode eliminar a hipótese de imagem onírica. Ele fala da parte de fazer as técnicas com os olhos abertos. A gente começa, inclusive, fazendo assim, né? O que você vê é físico ou extrafísico, vem de fora e não do seu cérebro. Por isso, as técnicas apresentadas nesse livro sugerem práticas com os olhos abertos. Inclusive, o começo da prática que nós estamos fazendo começa de olho aberto. Depois você pode fechar, depois de um tempo, 15 minutos e tal, para você também poder ter as telas mentais, que às vezes você não consegue ver claro, mas você começa a ver de outra forma, que não são onirismos ou estado ainda de... ou até podem ser, mas você vai fazendo a distinção aos poucos, eliminando assim possivelmente enredamento de percepções da hipnagogia, mas a ideia dele é muito boa. Deixa eu perguntar para vocês, vamos fazer 1 hora agora. Você vê que a gente, é muita coisa para falar, e eu não gosto, eu leio o livro assim, eu não gosto de passar pelas coisas sem fazer reflexões, né, sobre isso, né? Então, por isso que eu paro bastante, eu falo, eu discuto, eu discordo, eu concordo, eu abraço, e o fato de discordar, irmão, faz parte. Tem gente que pensa que discordar é ofensivo, pelo contrário, é super bondoso, até porque discordar não quer dizer que você esteja certo. Mas é o ato de você questionar o que está sendo falado ali, não se aceita qualquer coisa que é falado. E, pelo contrário, eu não sei quem é, nem o Rodrigo Medeiros, eu sei quem é, adoro ele. É um professor, é indiretamente nosso professor aqui. Então, mas não quer dizer que a gente tem que concordar, até porque eu sei que tem uma didática no meio. O e-book dele é verdade, o e-book é R$20 na Amazon, né? Você consegue pelo Kindle, eu acho. Obrigado, Verinha, obrigado, todo mundo aí que tá dando, tô mais focado aqui. Voltamos. Imagem e visualização, vou fazer mais um tempinho aqui, quando a gente perceber que tá ruim, a gente para, tá? Visualizar, imaginar ou visualizar é tão diferente da clarividência como imaginar, visualizar versus ver com os olhos físicos. Imaginar significa gerar uma imagem através da atuação do cérebro e do mental soma. Você pode imaginar que o papel das páginas desse livro é verde, mesmo com os olhos abertos. Mas se estiver lúcido e comparar com algo de cor verde, com a cor do papel, verá rapidamente que as páginas não estão impressas em papel verde. Estar lúcido ajuda nessa avaliação. É o que a gente falou que não, né, substâncias e estudo não faz sentido. Há autores que diferenciam imaginar de visualizar, estabelecendo que a imaginação se dá dentro da cabeça e visualização de algum lugar definido no espaço. Por exemplo, posso estar olhando a palma da minha mão direita e visualizar um pêssego sobre a minha mão. O fato de que o pêssego está em um lugar específico e não na tela mental, dentro da minha cabeça, classifica o evento como visualização. Por outro lado, posso fechar os olhos e imaginar que estou à beira de um lago muito tranquilo, imaginar a água, o cenário ao redor, o céu e as nuvens. Nesse caso, a paisagem é criada no espaço mental, na tela mental, dentro da cabeça, qualificando o fenômeno como imaginação. O termo imaginação é também utilizado para coisas mais abstratas, não necessariamente como forma definida, como, por exemplo, imagine o perfume das flores do campo. Deixa eu botar aqui. Algo que é chave tanto na imaginação quanto na visualização, a existência de uma força de vontade por trás da experiência durante a observação. Tomando uma pessoa relativamente saudável em vigília física ordinária como referência, a observação passiva centrada na recepção de estímulo externo exclui a imaginação. Nesse contexto, é preciso querer imaginar para imaginar, e a mesma se aplica para a visualização. Vê que interessante. A origem das imagens que imaginamos ou visualizamos é a própria consciência que, a partir do seu mental soma, pode simular uma experiência visual. Retire o querer e coloque um estado mental mais receptivo e passivo. E tanto a imaginação quanto a visualização não terão lugar para existir. Que interessante isso. Quer dizer, o ato de você estar observando... Isso aqui podia até falar aquela questão que o
falava muito o Krishnamurti, de que às vezes você olhava, era preciso olhar para as pessoas sem julgar, para você tirar, sem nenhuma maldade, sem nenhum pensamento, sem nenhuma direção, para você tirar dela, de fato, quem ela é, e não uma imagem produzida através dos seus conhecimentos, né? Então é mais ou menos próximo disso aqui. Você se acalma, você consegue parar de interferir sobre o que você está vendo, né? Quando você tira esse querer. Outro aspecto que é que por mais esforço que se coloque numa visualização, as imagens geradas nunca chegam a ter nitidez de uma percepção física ou de clarividência. No exemplo de visualizar o pêssego sobre a palma da mão direita, você sabe que não tem nenhuma fruta ali. Assim, se retirarmos o esforço de imaginar durante a observação, não há como confundir a imaginação com clarividência. É muito difícil de fazer, em especial com os olhos abertos em condições normais de saúde e lucidez. Se você, em tais condições, se vê um contorno de 10 centímetros brilhante ao redor de uma pessoa, ao aplicar uma técnica, isso é clarividência. Quer dizer, não há dúvidas que você está tendo claramente uma evidência. Clarividência, vamos ver a teoria do que se trata. É um modo de percepção visual extrafísica. Conforme apresentado, esse modo de percepção é independente do corpo, cérebro e olhos físicos. A clarividência também é independente de forças físicas, como campos elétricos, campo magnético, campo gravitacional, ou qualquer das forças básicas conhecidas na natureza física. Essa independência com relação ao corpo físico pode ser comprovada através das experiências de experiência pessoal. É possível observar a aura de uma pessoa durante uma experiência fora do corpo, já que o psicossoma corpo astral não é físico e continua a existir mesmo depois da morte do corpo. Conclui-se que a clarividência é independente do corpo biológico. A clarividência pode ser experimentada na ausência completa de qualquer fonte de luz visível, ativada e desativada diretamente através da vontade. Quem sabe disso? A maioria dos clarividentes passivos, que são clarividentes, não sabem ligar ou desligar. Sabe? Nem sabe que isso é possível. E quiçá sabe que é possível ligar e desligar para enxergar, caso queira, uma dimensão mais alta do que aquela que é a única que aparece para ele ali quando vê. Então, por aí você vê que quanta informação a gente está aqui. Vamos voltar aqui para onde eu estava, para cá. Além disso, a clarividência não requer equipamentos, incensos, cristais, amuletos ou materiais específicos. Basta que se dedique mais atenção desse modo à percepção do dia a dia. Tá? Rezas, mantras e rituais também não são condições necessárias para a visão extrafísica. Pausa. Pausa. Por que isso está sendo falado? Ah, mas Saulo e o mantra e o cristal. Porque a coisa existe independente do que você vai fazer para facilitar a existência. Você pode usar várias coisas. Você pode fazer uma prece cristã, você pode fazer o Om Mani Padme Hum, pode fazer o Om, pode fazer o Bija Mantra específico, você pode usar um monte de coisa. Mas isso não quer dizer que ela só vai existir por causa daquilo. Mecanicamente, tá sem som para vocês? Deixa eu ver aqui. Alô, alô, alô. Não, tá com som para mim. Mecanicamente, tá? As coisas continuam existindo, independente de qualquer coisa. Com isso, eu queria deixar claro que ele não está criticando, ele está deixando claro que tudo isso aqui podem ser funcionais, mas não necessita que seja. Então, considerando os benefícios de longo prazo que buscamos através da paracequismo, essas práticas não são desejáveis ou indicadas. E faz sentido o que ele está falando, independente da sua eficácia ocasional, por não ter contribuído em autoconfiança e perpetuar o ciclo de doutrinações restritivas, ao contrário de uma lucidez maior. Faz sentido, porque vê. Ah, mas Saulo, eu uso mantras. Mas só pensa, tira qualquer sensibilidade emocional de defesa. Vamos pensar sobre isso, que isso é muito importante. Nós, por sermos espirituais, sempre tem um cristalzinho perto, sempre tem um incenso, alguma coisa, que vai facilitar. Mas pense no evangélico que só estuda a clarividência usando Jesus. Está errado? Não. Ou usando o Pai Nosso que está no céu. Ele provavelmente, numa boa sintonia, vai condicionar a sua visão
Não estou dizendo que isso vai acontecer com todas as pessoas, mas existe uma grande probabilidade dele condicionar a sua visão a uma ligação católica. Então aparece o espírito, ele vai abrir ou entrar numa específica frequência, ou uma coisa, ele vai acabar ficando ali, ou limitado àquilo que ele está fazendo no sentido consciencial. O que ele está falando o não aconselhável é você ficar livre para, através do estudo, conseguir, através da sua própria consciência, a neutralidade e a profundidade desse avanço. Você não precisa usar Vai funcionar? Vai. Pode ser usado? Pode. Mas vai potencializar até onde, vai abrir até onde, isso aqui vai modificar a forma como eu vou enxergar? Vai alterar algum lugar ou ela pode ser totalmente passiva, não vai nenhum problema? Eu acho que dá para usar, minha opinião. Tá? Dá para fazer mesclagem. Mas sobre o estudo do início da clarividência, eu me lembro quando eu fui estudar violão. Eu, aliás, vou voltar a estudar violão nas férias. Vou fazer uns vídeos tocando violão depois. Só clássico. No estudo quando eu fui tocar violão, eu já tocava um pouco. O professor falou assim para mim: você vai ter que esquecer um pouco tudo que você aprendeu para a gente organizar a técnica que você está usando. Eu saí da aula, nunca mais voltei. E continuei tocando sem técnica. Errado. O que ele quis fazer? Eu preciso que você pegue no violão dessa forma, que o seu dedo faça desse jeito, para que a gente facilite você movimentar libertadamente a forma como você se condicionou a estudar música. Então, às vezes, ele está falando aqui, se nós entrarmos estudando a clarividência com condicionamentos, você pode limitar a limitação da própria clarividência, que é aí sim, uma vez você aprendendo de forma limitada, por exemplo, se eu aprendesse a técnica correta, eu ia poder tocar flamenco, tocar até sertanejo, o que eu quisesse tocar. Porque eu tirava de mim todos os condicionamentos que ficaram presos aos vícios que eu estava acostumado. Então, para que você consiga, eu sou um cara totalmente sem técnica. Qualquer pessoa que olhar eu tocando teclado, eu toco parecendo minhas mãos de aranha torta, a aranha capenga. Tem cara que vai pegando no teclado, tem um amigo que toca. A mão dele é mão de bola, não sei o que. Eu faço, mão de bola é mão torta, meu pai. Tô errado, eu não tô certo. Eu tenho vícios, eu ia tocar muito melhor se eu seguisse os padrões. Então, se a gente vai começar, vamos começar livre, liberto, não utilizando. Pode ter uma coisa, tanto que eu falei, você pode usar um cristalzinho, você pode usar um grão de arroz no seu frontal. Pode usar um grão de arroz. Então, a ideia qual é? Usar um elemento físico. Eu usei um cristalzinho que é mais, sei lá, né? Pode ter uma coisa física, mas vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é quebra de condicionamento. No estudo que a gente vai fazer aqui, não vamos, nós aqui, tá? A França, que está aqui, é professora de música. A França, me permite usar você um minutinho aqui, no bom sentido aqui. Ela é professora de música, pianista profissional. Inclusive, ela mora fora do Brasil, para você ter ideia. Está dando aula lá fora. Isso daqui. É mais difícil ensinar um aluno com vícios do que o aluno que nunca tocou. Ela é professora, pianista profissional. Ela falou assim, ela ia sofrer comigo. Ela deve me olhar tocando e falar, Saulo, tá todo torto ali, o negócio sai. Tenho lá minhas qualidades, mas sem técnica. Poderia fazer melhor. Isso não há dúvida. Tá? Não há dúvida. Eu já sou clarividente, já sei essas coisas. Desvincule-se disso, para que a gente consiga estudar de forma plena aqui, tá? E seguindo a dica aqui, concordo, olhe que eu sou condicionado. Concordo 100% com o nosso professorzinho direto aqui, que é o Rodrigo Medeiros. Voltando aqui. Mais um pouquinho, tá? Modelo de percepção visual multidimensional. O modelo que eu utilizo para explicar a clarividência sobreposta à visão física é composto por duas telas. Imagine a primeira tela de pano, opaca, como as de cinema, como se estivesse a 2 metros de você. Vamos lá. Ó, a criatura aqui olhando para frente aqui. Tá com a mão na cintura sambando, enquanto olha. Beleza. Imagine também uma segunda tela semi-transparente a meio metro da primeira. Difícil, né? Vou voltar aqui. Imagine uma primeira tela de pano opaca, quer dizer, meio transparentezinha, como as do cinema. Tá aqui. Que estivesse a 2 metros de você. A mulher tá aqui, o negócio tá aqui.
Uma segunda tela também sempre transparente a meio metro da primeira, aqui atrás. Ou na frente, sei lá, enfim. Modelo de percepção multidimensional. As imagens vistas da tela de fundo representam a visão física. Que massa, né? Aqui, ó. Essa aqui, né? Acho que é isso, entendi agora. E as imagens da tela semi-transparente representam a visão da clarividência. Entendi, é o contrário do que eu falei, tá? Essa é a primeira de trás. A visão física é algo bastante claro e objetivo para todos nós. Na analogia das telas, significa que a tela de trás física tem tanto brilho que torna difícil a percepção do estímulo da clarividência através do psicossoma. Vê que interessante. As imagens de clarividência apresentadas na tela semi-transparente, que é aquela que está mais próxima da mulher, ficam ofuscadas ou imperceptíveis, dado o brilho muito maior da tela de trás. Por outro lado, é natural e instintivo que busquemos manter a visão intrafísica clara. Se vimos algo que não está de acordo com o que é normalmente esperado em condições normais, esfregamos os olhos, movemos a cabeça, piscamos e ajustamos os óculos. Se for o caso, olhamos uma segunda vez. Essa atitude instintiva de verificar o que vemos está realmente ali, e é equivalente a aumentar o brilho da tela de trás, o que tende a ofuscar o sinal da clarividência. Que interessante, né? Por exemplo, um amigo próximo descreveu certa vez, estava assistindo a televisão de madrugada, tudo muito silencioso e tranquilo, quando percebeu no canto do olho, é assim que começa a clarividência. É uma coceirinha no canto do olho, lá ele. Ou seja, através da sua percepção periférica, alguém passar pelo corredor. A Carita vê direto assim. Ela sabe que quando olhar vai sumir. Sim. A sua reação natural foi virar a cabeça em direção ao corredor, onde viu a suposta pessoa e verificar se ela estava lá, pois sabia que estava sozinho em sua casa. Em uma tentativa de clarividência, isso pode ser um problema, porque o movimento da cabeça, aquilo que a gente fala, reconectaria o psicossoma ao corpo físico, tornando a imagem que havia chegado através da clarividência menos perceptível ou sumir totalmente. Isso foi exatamente o que aconteceu nesse exemplo. Ao virar a cabeça, a visão extrafísica cessou, dando a impressão de que a consciência, o espírito, não estava lá. O relaxamento inicial que favoreceu a visão extrafísica espontânea também se foi com o movimento. Você estava relaxado, meio de boa na lagoa, tal. Aí que aconteceu um deslocamento da paracabeça, do sistema energético, e aí simplesmente você entrou na frequência, e naturalmente você viu. Quando você viu, trazendo a informação direta ao corpo físico, tomou um susto, porque aquilo não era para estar ali. O que é aquilo que está andando ali? Estou sozinho em casa? Quando você olha, some, na mesma hora que ele vai embora, porque você coloca tudo no lugar e perde a visão. Então, o treino que você vai ver, vai estar alguns deles baseados na visão indireta. Vocês vão perceber daqui a pouco. Claro que com o tempo podemos aprender a captar imagem de clarividência mesmo em vigília física, viu, Cláudio? Você vai olhar e vai continuar lá, ou vai parar aqui e vai ficar vendo, e vai ver mesmo. Não vai precisar mais, você vai aprender a fazer o deslocamento ou a transmissão da informação pelo inconsciente, do inconsciente para o consciente, e a imagem não some mais, é assustador, na verdade. Quando some, cara, isso que eu vou falar para vocês é um negócio assustador, tá? O seu cérebro, quando aprende o caminho das pedras, demora um pouquinho. É um caminho sem volta, tá? Queria dizer para vocês, estudar clarividência é um caminho sem volta. Quando o seu cérebro aprender, meu pai, é que nem palavrão, nunca mais esquece. No caminho das pedras. A questão é encontrar um interruptor ou comando mental para iniciar a clarividência, algo que pode se desenvolver através das técnicas descritas mais adiante. A maioria das técnicas apresentadas nesse livro busca diminuir o brilho da tela da visão física de modo a facilitar a percepção das imagens na tela de clarividência. Essa diminuição de brilho se dá principalmente através do relaxamento, evitando mover o corpo, em especial olhos e cabeça. Então, você vai estar ali fazendo técnica. Normalmente se fecha um pouco os olhos, por quê? A ideia é que você não pisque muito. Quanto mais você pisca, mais você... Cada vez que você movimenta o corpo, você vai perdendo o contato, pequenos contatos no começo, tá? Então, para você não ficar de olho muito aberto e perder ressecar o globo ocular, normalmente você fecha um pouquinho, fica assim, fica meio vendo assim, você fica sem se mexer muito, tá? Sem se movimentar muito, viu?
Vamos voltar aqui. Você vai ver com calma isso aí. Nos capítulos a seguir, vamos ver mais detalhes como focalizar a atenção na tela da clarividência. Galera, eu estou na página 51, uma boa ideia. Capítulo 3, por que desenvolver a clarividência? Pausa. Bora parar. Agora já é um aconselhamento. Para que não fique muito incessante a quantidade de informação, o tempo que a gente está aqui também, para que a gente possa... É um estudo que ele vai dar continuidade. Esse livro aqui vai durar fácil uns 4 meses de estudo, tá? Ou mais. É uma coisa para a gente sem pressa. A ideia qual é? Entrar na sintonia, fazer uma egrégora entre a gente, nos conectar aos nossos mentores, ter responsabilidade, entender e tal, isso, pegando a teoria, colocando pequenas práticas, um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática. 51 já diz aqui, hoje é para tomar uma, não abrir clarividência. Uma boa ideia. Não, boa ideia é trabalhar clarividência. Então, paremos aqui e vamos discutir aqui agora peraí, deixa eu ver aqui, da clarividência, tal, beleza, tá aqui também. Vamos discutir juntinhos aqui agora o que a gente precisa fazer para lá. Eu queria agradecer aqui, vou até pegar o print seu inteiro aqui, o Ganak, lá ele também, Ganak Furi, lá ele, por ter feito um passo a passo aqui que foi tão útil. Eu copiei o passo a passo dele aqui, tá? Peguei o print dele, deixei aqui para não esquecer o nome dele. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Qual é o negócio? Você pode ou não usar. Quando eu chegar em férias, eu vou melhorar, eu vou fazer uma técnica específica, eu vou cortar a técnica da parte do frontal que tem na clarividência na técnica completa 5, tá? Vou fazer a edição dela, que eu tenho aqui e abro. Qual é o objetivo hoje? Como todos. Aliás, hoje não, todos os dias. Você fazer a prática, tá lá a técnica lá em áudio, você pode usar aquele áudio, eu gosto daquele áudio que ele se expande a frontal, ele vai trabalhando tipo, como se fosse expandindo frontal, eu explico, e trabalhar a expansibilidade dele. Você faz a conselho, meia hora, todos os dias. Então, se você dorme às 10 horas, você coloca o leito às 9h30. De olho aberto, você faz 15 minutos de prática de olho aberto, 15 minutos de olho fechado. Se apagar nos outros 15, beleza, tá? Você pode usar um grãozinho de arroz, eu aconselho fazer, tem funcionado pra caramba, tá? Faz o experimento científico, eu tô gostando. E você pega ele e deixa uma pedrinha, um grãozinho de arroz, um negocinho nas suas mãos. Essa aqui tá até grande, tem que ser pequenininho mesmo. Eu prefiro até o grão de arroz, para falar que é pequenininho, ele tem umas partes meio... Parece um mosquitinho pousado, assim, é tão levinho que tal, uma coisa mais pesada não é tão bom. Você fica com ele na sua mão, enquanto você relaxa seu corpo, movimenta, se ajeita na cama certinho. Se você é uma pessoa que dorme muito fácil, faz sentado na cadeira de tal, no lugarzinho de tal, mas o ideal é fazer deitado mesmo, tá? Você tentar manter o máximo tempo acordado. Luz apagada, escuro. Não pode deixar a luz acesa, porque a luz acesa queima a ectoplasmia, e a primeira parte que a gente vai ver é a parte ectoplásmica. Então, você vai colocar, a partir do momento que você começar a fazer o áudio, que você vai ouvir da técnica, você vai focar num determinado local, tipo uma porta, imagine uma porta, um espaço, por que você tem que ser? Tem que ter, e começa a esterilizar a energia nesse lugar, por quê? Vai criar tipo um gel da sua própria energia entre você e aquele lugar. Como é que é essa coisa de esterilização? Sabe que a técnica vai estar saindo um negócio assim de você, pelo meio, pelo lado, pelo outro, pelo meio, pelo lado. Eu vou explicar lá no áudio, eu explico, lá no vídeo eu explico. E toda vez que sair, vocês, como se estivesse jogando energia só naquela região. Você pode marcar uma porta do guarda-roupa da sua casa, você pode marcar a porta do seu quarto. Você pode marcar a parede. Pode marcar a frente da coisa. Se tiver uma TV na sua frente, você pode marcar com ela desligada com nenhuma luz. Você marca ela. Dá para você ser eletrônico, deixa ele fora da tomada, né? Para não ter nenhum tipo de campo eletromagnético ali desligado. Puxa, se não, marca em outro lugar. Por quê? Porque quando você faz isso, você está você está esterilizando a sua própria energia, além do próprio processo de abertura de frontal naquele ambiente, e isso vai causar densificação nesse local, vai facilitar que, através da sua própria energia, você consiga enxergar. Essa é uma técnica,
Existem técnicas, ele tem uma técnica, por exemplo, que a gente vai aprender aqui com ele, que você pega deixa eu ver aqui, um lápis, uma coisa assim, e coloca assim na sua frente. Você foca no lápis, vai aproximando ele de você assim. Quando você fizer isso aqui, você vai perceber que você está focando nele, de trás vai ficar tudo difuso. Como acontece aqui agora. Você está olhando aqui, ó. Quando eu boto a minha mão aqui, você vê que eu fiquei difuso. Tá vendo? Você vai ver minha mão e atrás vai ficar dessa forma. Quando eu tirar, eu volto a ficar fuso. Então, você fica olhando para aqui, focado só nesse lápis aqui. Isso faz, essa parte, você consegue tirar o brilho da parte que você faz, quando você foca aqui, e você consegue desvincular essa parte e conseguir aprender a enxergar. Isso é uma outra técnica. Tem várias, tá? A gente está usando uma específica, que é legal para o começo, porque você pode começar a ver questões energéticas. Por que é importante começar a ver questões energéticas? Ver pequenas energias que você está jogando ali. Porque o seu cérebro precisa começar a ver algumas coisas. No momento que ele começar a ver alguns ensaios, algumas coisinhas passando, as coisinhas brancas, umas luzinhas, ele começa a não esquecer mais isso. Então, cada vez que ele vai vendo, aquilo vai reforçando o processo de conhecimento do próprio sistema neuronal mesmo, nosso, na frente. Então, esses exercícios, eles têm esse intuito de, a clarividência demora para fazer, você está saindo da cegueira para enxergar, como você está aprendendo a trazer a questão para cá. Então, você fica com essa pedrinha aqui, que dá uns 5 minutinhos de técnica, o arrozinho, tá? Aconselho uma coisinha bem pequenininha. O arroz é bom porque se cair na cama, o cachorro comer não tem problema. O cristalzinho é ruim porque os cachorrinhos dormem ali com a gente, às vezes, todo dia. Aí, ele pode comer uma pedrinha e ficar mal. Então, eu prefiro até um arrozinho mesmo, pegar assim, por uma questão de segurança, né? Aí você pega ele, você vai poder dormir também com ele ali, não tem problema nenhum. Mas o que vai fazer é marcar suas costas no outro dia ali. Você coloca ele no seu frontal, tira a mão, só de fazer isso, já ativei o meu aqui. Porque você precisa sentir fisicamente uma indução no ambiente. Tanto que tem a técnica dos dedinhos que eu falo também, de você ativar tocando sutilmente, até com os olhos fechados e tal, que eu já expliquei algumas vezes. E isso, quando você sente ele aqui, você exterioriza a energia, aí depois de uns minutos, se você quiser fazer as técnicas o tempo inteiro com ele ali, pode fazer, porque é pequenininho, não incomoda. Depois de um tempo você tira, você vai ver que vai estar bem, mas assim, a área não desativa mais. Então é preciso que você sinta dessa forma, você tem que sentir o olho coçar lá ele, mas sério, tem que sentir, isso aqui tem que estar sentindo, não pode dormir sem sentir. Você tem que estar movimentando energia ali, isso vai aumentar a sua projeção astral também, tá? Depois você tira, vai acalmando, fecha os olhos, observa o que você está vendo na tela mental também, o que está chegando depois de 15 minutos, você fez até, se fizer isso todo dia, tá bom. Teve retorno? Vem aqui nos comentários do vídeo da semana, que no caso é esse, eu encontro 3, e neste aqui da semana você posta, como se faz um diário. Porque vai servir para... Faz o seu próprio diário, se você quiser, se organiza. Tem gente que é organizadinho, escreve tudo, tá? Eu não sou assim. Já fui. Né? Perdi tudo, desisti de ver depois. Vou vir aqui, coloca aqui, tá? Eu vou colocar aqui a técnica aqui em cima, que a Carita colocou aqui também, obrigado. Vou deixar aqui em cima para você usar ela depois. E você vem aqui e posta o seu avanço. Olha, eu estava assim e tal. Caso tenha alguma coisa significativa. Se não posta. Posta se for significativa depois de questionar, ou tiver alguma dúvida, né? A pessoa a gente poder trocar informação aqui, tá? Então, hoje foi esse conteúdo, a gente estudou algumas coisas legais, nós estamos, nesse momento, alimentando-se de teoria, com pequenos ensaios práticos que vai ser essa técnicazinha até a gente chegar nas técnicas específicas do livro, a gente vai fazer elas. Preparem-se com uma técnica possível, essa técnica vai ficar com possibilidade mais na frente, que é a técnica de fazer os exercícios no escuro, com as coisinhas que a gente pode usar depois, tá? Sentado, tal, tem várias técnicas que a gente vai fazer no meio do caminho aí, mas até lá a gente vai usar essa técnica aí que ela vai já desenvolver algumas coisas boas pra gente, tá? Nós nos vemos no próximo sábado e também nos nossos dias aqui com os temas únicos, mas nosso próximo será novamente no próximo sábado. Esse próximo sábado eu vou estar viajando, mas vou fazer de lá, tá? Nós vamos estar em Santos, mas vamos fazer de lá, tá?
Então lá vou marcar do mesmo jeito, não vai mudar nada, vai estar a mesma ideia da coisa, estarei junto com vocês, compromisso é compromisso, estaremos juntos. Muita paz, muita luz no seu coraçãozinho, obrigado a Joyce, obrigado ao Anderson, a Jean por virar membro, o Abdiel, o Luiz e a Verinha, tá? Nos vemos amanhã nos nossos temas normais. Descansem, comam alguma coisa, se for, então vamos fazer essa técnica daqui a pouco com uma coisa leve, tá? Nos vemos por aí. Muita paz, muita luz, FOI. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.